Oi pessoal, então na aula de hoje a gente vai falar sobre radiobiologia e radioproteção, uma aula extremamente importante para todos os profissionais que trabalham com radiação ionizante no seu dia a dia com fins de diagnóstico. Vamos lá. Bom, antes da gente começar a falar dos efeitos propriamente ditos da radiobiologia dos raios-x, a gente precisa lembrar que existem diferentes origens das fontes de radiação que nos atingem. Então, a gente tem fontes naturais. Sim, nós não inventamos a radiação, nós descobrimos. Então, ela existe de forma natural em algumas situações. E existe de formas artificiais, como a gente já conhece também. Então, quem são as fontes naturais? A gente pode classificar as fontes naturais em duas famílias, dois grupos: a radiação externa e a radiação interna. Externa é tudo aquilo que não faz parte dos organismos vivos. Então, a radiação que vem de vários corpos celestes, outros planetas, meteoros, satélites e por aí vai. A radiação do nosso Sol, né, que é um corpo celeste e tem uma fonte muito importante de radiação, tanto infravermelha quanto ultravioleta, e diversos elementos radioativos que a gente tem à nossa disposição no nosso planeta, certo? Vários elementos químicos que naturalmente emanam radiação. A gente tem em algumas regiões do nosso planeta uma concentração maior ou menor, a depender da concentração desses elementos químicos, como por exemplo, em algumas regiões do Brasil. Lá no Espírito Santo, a areia de lá ela é rica em um mineral chamado tório. E esse tório, ele emana radiação, né? Eles chamam de areias monazídicas. Na Austrália também tem esse fenômeno em algumas pradarias. Então, esses elementos químicos vão ser encontrados, né, no nosso planeta. Fora dessa radiação externa, a gente tem fontes naturais internas, ou seja, o nosso organismo, os organismos vivos também emanam atividade radioativa. Então, a musculatura libera potássio 40, principalmente nos ossos a gente tem o carbono 14, né, que é muito associado à datação de fósseis também. A gente tem também outros elementos como o radônio e o iodo radioativo, que podem ser incluídos no nosso metabolismo através da inspiração ou até mesmo da digestão de determinados alimentos, ok? E aí a gente vem para as fontes artificiais. Essas sim, a gente criou para poder controlar o uso que fazemos da radiação. Então, a gente tem o nosso principal foco de estudo da disciplina, que são os tubos de raio-x, mas a gente tem também outras áreas, como, por exemplo, os reatores nucleares, muito empregados para a geração de energia. Né? Vocês lembram da história lá da usina de Chernobyl, né? Em 1986. Vão dar uma pesquisada, porque é extremamente interessante o que aconteceu lá. Fora isso, a gente tem alguns elementos químicos que foram artificialmente modificados, né, são os radioisótopos, e eles passam a emitir radiação, com alguma finalidade, né, científica, industrial e por aí vai, como o estrôncio 90 e outro famoso, né, elemento que a gente já ouviu bastante falar, associado aos efeitos radioativos, o Césio-137, do acidente de Goiânia em 1987, um ano depois do acidente de Chernobyl. O segundo maior acidente nuclear do mundo é brasileiro. Nada de orgulho nesse momento, mas vale a pena a gente mencionar essa situação, ok? E também lembrando que qualquer equipamento industrial, o computador que vocês estão assistindo a aula agora, ou o celular, ele emana atividade radioativa também. Então, do que a gente tem que se proteger? Das fontes artificiais, já que a gente não tem como controlar as fontes naturais, certo? E como é que a atuação da radiação? Qual é o mecanismo de ação dela? Então, precisa haver uma exposição, o organismo precisa estar exposto a uma fonte radioativa de qualquer natureza. E frente a essa exposição, uma parte daquela energia vai ser absorvida. Quem vai absorver? Né? Alguns componentes da célula, partes vitais da célula e principalmente a água, pois nosso corpo tem 70% a 80% de água. Então, é uma constituição bem marcante, né? E frente a essa absorção, os átomos desses constituintes vão responder.
ou sofrendo fenômenos de ionização ou apenas partindo para um estado energético acelerado de excitação. Ambos os casos vão causar um efeito biológico a nível celular e que pode se propagar, se acontecer em várias células ao mesmo tempo, para causar algum efeito tecidual no órgão e no organismo, que vai ser sentido pelo paciente, relatado pelo paciente sob a forma de algum sintoma ou visto pelo profissional durante o exame clínico sob a forma de algum sinal. Então, existem efeitos biológicos associados à exposição à radiação ionizante. Bom, esses efeitos biológicos, a depender de que parte da nossa constituição eles atinjam, eles podem ser classificados no mecanismo ou efeito direto ou mecanismo e efeito indireto. O efeito direto, né, é aquele exemplo que eu já dei. A radiação X, ela vai ser absorvida diretamente pela célula, principalmente pelo DNA, o RNA e as enzimas, as estruturas mais importantes da célula. Então, a radiação chega, entra em contato com essas estruturas e causa alterações morfológicas, que daqui a pouco a gente vai mencionar que alterações podem ser essas, certo? Por outro lado, a gente tem uma outra possibilidade muito relevante, muito significativa, que é a ação ou efeito ou mecanismo indireto da radiação, que acontece quando a radiação não chega no DNA, no RNA, nas enzimas, mas sim na água, a água intersticial ou a água da própria célula. E aí o que é que acontece? Essa radiação provoca a lise, a quebra, a separação, a radiólise da água em outros componentes, né, instáveis, que são chamados de radicais livres, moléculas que precisam se combinar com outras estruturas para que consigam permanecer existindo. E nesse momento que os radicais livres se combinam com outras estruturas, que aí sim podem ser o RNA, o DNA, enzimas, certo? É que eles vão provocar alterações morfológicas. Então, existe um intermediário entre a radiação e a alteração morfológica, e esse intermediário, no efeito indireto, é a nossa querida H2O, a nossa água. Que efeitos são esses que as células vão sentir? Inúmeros, milhares de efeitos podem acontecer. Vou listar alguns aqui para vocês verem. Então, temos uma célulazinha desenhada aqui, né? Alterações de forma morfológica. O formato do núcleo, o formato do citoplasma. Alterações da fisiologia celular, ou seja, como uma célula funciona. Como ela se move, como ela cresce, como ela metaboliza substâncias, né? Como ela digere, como ela excreta. Alterações na permeabilidade celular. A membrana celular, né, a membrana plasmática, fica comprometida. Vocês lembram das bombas de sódio, as bombas de potássio, que botam estruturas para dentro, que eliminam excrementos da célula? Então, a célula fica meio doida, ela não sabe o que é que vai botar para dentro, o que é que vai botar para fora, né? Essa permeabilidade fica comprometida e aí acaba ela juntando toxinas no seu interior, o que é extremamente danoso, ok? Efeitos na reprodução e aberrações cromossômicas, ou seja, o dano ao DNA, como uma célula se divide e aquilo pode gerar mutações que podem se propagar, né, para os nossos descendentes. Desintegração das mitocôndrias, organelas importantes aí na respiração. Aparelho de Golgi também, outra organela extremamente importante. Então, qualquer organela na verdade, mas você já imaginou uma célula que não respira, que não tem, né, a sua mitocôndria funcionando bem? É como se a gente não tivesse bem dos pulmões. Então, várias situações aí podem acontecer, provocando efeitos na célula. Bom, os efeitos também, eles podem ser classificados em diferentes tipos, certo? E tem duas classificações que vocês vão encontrar na literatura. A primeira classificação separa os efeitos a depender do tipo de célula que recebeu a radiação. Então, a depender da linhagem celular atingida, em efeitos somáticos e efeitos genéticos. Uma outra forma de se classificar os efeitos nos tecidos depende, né, do comportamento frente à dose recebida. Então, como aquele tecido se comporta, né, ao entrar em contato com a radiação, em efeitos determinísticos ou efeitos estocásticos, certo? Vamos começar aqui pela linhagem celular.
Então, a depender da linhagem celular, a gente tem os efeitos somáticos e daqui a pouco a gente vai falar sobre a segunda categoria de efeitos. Os efeitos somáticos são aqueles que atingem células desse nome, células somáticas. Que células são essas? Todas as células pareadas no nosso organismo. Então, são células que no seu núcleo contém 46 cromossomos, né? 23 pares, 2N, tá? 2 vezes 23 igual a 46. Então, elas estão ali no nosso organismo. Que células são essas? Praticamente todas, menos uma, que daqui a pouco eu vou dizer qual é, tá? Então, esses efeitos somáticos, eles são caracterizados porque eles se manifestam na própria pessoa irradiada. Então, a pessoa que tomou aquela dose de radiação, ela vai sentir. Que efeitos são esses? Vários exemplos. Perda de pelos, depilação, queimaduras, eritema, alteração na contagem sanguínea, né? Leucócitos, linfócitos, monócitos com contagens alteradas, problemas visuais, né? O cristalino é muito sensível, então a catarata, úlceras, alguns níveis de esterilidade, diversos tipos de cânceres, neoplasias, diminuição da longevidade, da qualidade de vida, né, e da expectativa de vida daquele organismo e, em casos agudos de exposição, até mesmo morte prematura, ok? Por outro lado, a gente tem os efeitos que são ditos genéticos. Que efeitos são esses? São aqueles quando a radiação atinge células germinativas, ou seja, os nossos gametas, ou seja, aquelas células que eu chamo de solteiras, que não têm cromossomos pareados. Elas têm apenas 23 cromossomos sozinhos, loucos para encontrar seu par. E quando é que eles vão encontrar seu par? No momento da fecundação. Então, os gametas, as células germinativas, são os espermatozoides dos meninos e os óvulos das meninas, certo? Então, quando a radiação consegue danificar os cromossomos dessa célula, das células germinativas, os efeitos não vão ser manifestados na pessoa que levou a radiação, mas sim na sua descendência, na sua prole, nos seus filhos, ou até mesmo neto, ou até mesmo bisnetos. Que efeitos podem ser esses? Mutações, né, gerando alterações morfológicas ou funcionais naquele corpo. Algumas mutações, como por exemplo aconteceram lá com os descendentes dos irradiados de Chernobyl, eram anomalias tão grandes, né, do tipo monstruosidade, que eram até incompatíveis com a vida, ou então muitas crianças já nasciam com tumores. Olha que situação. Tá? Então, a indução ao câncer também é presente em muitos desses descendentes. Então, só para a gente sumarizar essa questão dos efeitos quanto à linhagem celular, quando a radiação ionizante atinge aqui, né, um casal, por exemplo, e vai entrar em contato com as células somáticas desse casal, por exemplo, aí a gente tem uma fotozinha das hemácias, a gente vai ter os efeitos somáticos sentidos no próprio casal. Mas se por um acaso a radiação ionizante consegue causar um dano às células germinativas, aqui é o óvulo bem grandão e aqui vários espermatozoides, né? Então, se o dano consegue chegar em uma dessas duas células do homem ou da mulher, a gente vai ter os efeitos chamados de genéticos. E o casal não vai sentir, mas os seus descendentes virão a manifestar, ok? Bom, os efeitos somáticos que acontecem na própria pessoa irradiada, eles dependem de alguns fatores. Eles dependem da dose. Então, geralmente, quanto maior a dose, a gente tem um efeito mais grave, certo? Depende do ritmo de aplicação. O que é que isso quer dizer? Em como a dose foi aplicada. Exposições agudas, uma grande dose em um pequeno intervalo de tempo, como, por exemplo, uma explosão atômica. Exposições crônicas, uma pequena dose em um grande intervalo de tempo, como, por exemplo, as doses fracionadas em radioterapia, que são bem espaçadas, certo? Então, a depender de como a dose seja aplicada, também os efeitos vão ser sentidos, né? Vão ser relatados de maneiras diferentes pelo aquele organismo. Tamanho da área irradiada. Quanto maior a área irradiada, mais precoce, mais rápido surge o efeito. E é por isso que na radioterapia a gente tende a iniciar o tratamento focando a área
né, diretamente sobre o tumor. Obviamente que se o paciente apresentar um grau de metástase, essa área vai precisar aumentar. E aí esse paciente ele sente mais rápido os efeitos da radioterapia, ok? Tipo de radiação. Vocês sabem, a gente tem diversos tipos de radiações com potencial ionizante e a gente precisa conhecer qual é a radiação que está sendo emanada para saber os efeitos. Então, cada uma tem um potencial deletério diferente. A radiação X é menos nociva do que a radiação gama, por exemplo. Então, a gente precisa conhecer a radiação que está sendo emitida. Idade. É sabido que pacientes mais jovens são mais susceptíveis à radiação. Então, feto, criança, certo? Justifica aqui um cuidado ainda mais, né, forte com esse tipo de paciente. Tipo de célula do tecido irradiado. Então, cada célula se comporta de uma maneira diferente, porque ela tem características diferentes. E isso foi bem interessante e foi percebido bem precocemente também. Isso a gente chama de radiosensibilidade tecidual, certo? É a sensibilidade à radiação de cada um dos tecidos. Isso foi percebido em 1906 por 2 cientistas franceses. Vocês lembram que a radiação ela foi descoberta em 1895, então praticamente, né, 10, 11 anos depois, o pessoal já sabia que tinha efeitos associados, né, e efeitos muito graves naquela época, e começou a se preocupar com isso. Então, esses 2 cientistas franceses, eles perceberam nos seus estudos que o efeito da radiação ele é maior em células menos diferenciadas, aquelas células mais primordiais, como por exemplo as famosas células tronco, tá? E em células que têm uma grande atividade reprodutora. O que é isso? Células que se dividem muito, são muito sensíveis, certo? Então, no nosso organismo a gente tem diversos tipos de célula que, quanto a essas características, elas têm comportamentos diferentes. Então, Bergonier e Trimbaudot, eu não sei se estou falando certo, mas deve ser mais ou menos por aí, eles observaram então que a radiosensibilidade de um tecido é proporcional à capacidade reprodutora. Quanto mais uma célula se reproduz, mais sensível à radiação ela é. E que a radiosensibilidade de um tecido é inversamente proporcional ao grau de diferenciação. Ou seja, quanto mais indiferenciado é um tecido, mais primordial, mais inicial é a sua formação, mais sensível ele é. Então, vamos ter alguns exemplos aqui, organizando alguns tipos celulares do mais sensível ao menos sensível ou do mais radiosensível para o mais radioresistente. Nós temos aqui no topo dos sensíveis várias células da linhagem sanguínea, linfócitos, eritrócitos, certo? Temos células epiteliais, a nossa pele se divide muito, gente, está sempre se descamando, a nossa mucosa sempre descamando, se renovando, então elas são bastante radiosensíveis. Células endoteliais, né, dos capilares conjuntivos, células conjuntivas, dos capilares sanguíneos, células conjuntivas, células ósseas, células nervosas e células musculares já estão aqui na faixa das radioresistentes. E é interessante a gente notar esse comportamento aqui. Vamos tomar como, por exemplo, os neurônios. Os neurônios, quando são afetados por alguma doença degenerativa, como, por exemplo, o mal de Alzheimer, eles não se regeneram. Eles não fabricam novas células. Os neurônios são extremamente especializados. Eles, uma vez maduros, eles só vão desempenhar a sua função neurológica associada à transmissão nervosa. Então, são células muito diferenciadas e são células que se dividem muito pouco. Então, por isso, eles são extremamente radioresistentes. Então, tomando neoplasias malignas que aconteçam nessa região do nosso corpo, no cérebro, a gente tem que pensar que apenas a radioterapia não vai ser eficiente, vai ter que conjugar com outras terapêuticas, químio ou até mesmo cirúrgica, para intervir nesses tipos de tumores, né, que envolvam células nervosas, já que elas são radioresistentes. Compreenderam? Bom, vocês notaram que aqui em cima a gente tem linfócito e eu botei um asterisco. O que acontece com o linfócito? Ele é uma das células mais radiosensíveis que a gente tem, e é por isso que as leucemias são comumente, né, atacadas com a radioterapia. Mas, se a gente for pensar no comportamento dos linfócitos, eles
são bastante diferenciados e eles se dividem muito pouco. Então, eles têm duas características que tornariam eles radioresistentes, mas eles se comportam muito sensivelmente. E eu lamento decepcionar, mas a gente ainda não tem uma explicação científica para isso, né? As pesquisas ainda estão tentando descobrir esse comportamento aí dos linfócitos, certo? O importante é saber que eles são radiosensíveis. Bom, voltamos aqui, né, aos tipos de efeitos biológicos. Já falamos dos efeitos somáticos, já falamos dos efeitos genéticos. Vamos ver agora, né, como são sentidos os efeitos a depender do comportamento, né, frente à dose recebida, em efeitos determinísticos e efeitos estocásticos. Os efeitos chamados de determinísticos ou não estocásticos são dois nomes horrorosos, mas vocês podem encontrar pelos dois nomes. São efeitos, né, que quando o organismo recebe essa dose, eles se comportam, né, com um padrão de dose limiar, ou seja, ultrapassando um limite, provavelmente vai surgir aquele efeito. Então, há uma dose, né, de segurança para se trabalhar. Ultrapassando aquela dose, haverá o surgimento desse efeito. Por isso que a gente chama de determinístico, ele está determinado a acontecer, tá? Bom, esses efeitos também têm uma outra característica. A gravidade deles vai variar diretamente com a quantidade de dose. Então, doses pequenas geralmente causam efeitos mais brandos e doses altas vão gerar efeitos mais graves também no paciente. Bom, altas doses também são necessárias para provocar o seu aparecimento. Então, uma dose limiar, né, de qualquer um desses efeitos é uma dose bem alta. E em termos de radiodiagnóstico, é bem difícil com a tecnologia que a gente tem hoje alcançar essas doses capazes de gerar efeitos determinísticos, né? Ultrapassar as doses causadoras de efeitos determinísticos ou não estocásticos. Então, mesmo um eritema, uma depilação, que tem, né, são efeitos mais brandos que necessitariam de uma dose menor, essa dose menor em si, falando de radiologia diagnóstica e principalmente odontológica, ela é muito alta e é muito difícil que a gente possa associar um determinado efeito desse com uma radiografia, uma tomografia para uso odontológico. Por favor, tenham isso em mente, certo? Por outro lado, a gente tem um efeito chamado de estocástico. O que é efeito estocástico? É ele que eu acho que gera a grande apreensão quando se trabalha com radiação. Porque esses efeitos, eles atuam meio à revelia, eles são meio, né, misteriosos, por assim dizer. Então, esses efeitos estocásticos, nem sempre eles aparecem em um primeiro momento da exposição. Então, pode haver um longo período de latência, de adormecimento, até que ele venha a ser manifestado no organismo. E aí a pessoa nem lembra que foi por causa daquela exposição há tantos anos atrás, por exemplo, certo? Esses efeitos, eles não precisam de uma dose mínima, uma dose limiar, para que eles causem, para que eles aconteçam. Então, qualquer mínima dose pode desencadear um efeito desse tipo. A probabilidade de que ele ocorra é maior quanto maior a dose, ou seja, né, não necessariamente o efeito vai ser mais grave, mas se uma dose grande for exposta, é muito provável que aquela pessoa venha desenvolver. Que efeitos são esses? Infelizmente, os mais complicados, como a indução ao câncer e as mutações genéticas. Então, os efeitos estocásticos são a nossa maior preocupação com a proteção, já que os determinísticos a gente já trabalha com uma dose limitada, conhecida, mas os estocásticos eles são os misteriosos, né? Então, qualquer dose poderia vir a causar esse efeito estocástico. Obviamente que nessas situações de mutação e câncer, que são duas condições multifatoriais, outras condições do próprio organismo precisam ser favoráveis ao surgimento dessas duas situações. Então, nenhuma lesão cancerosa, ela vem com uma impressão digital dizendo exatamente o que foi que causou ela. Quantas vezes vocês já viram pessoas que têm uma qualidade de vida, um comportamento, e fumam e bebem, enfim, e ainda assim não vêm a desenvolver nenhum tipo de câncer, e outras pessoas que têm hábitos extremamente saudáveis, mas às vezes têm uma
carga genética muito forte e venha desenvolver um tipo de câncer. Então, a gente não pode generalizar quando a gente fala nem de indução ao câncer, nem em mutações. A gente não tem como saber ao certo qual a influência da radiação ultravioleta em todos os tipos de cânceres que a gente sofre, né, das radiações vindas de outros corpos celestes, dos elementos atômicos que nos rodeiam, né, dos elementos radioativos, que nos rodeiam. Então, esse efeito estocástico, ele é o que preocupa, né? Eu acho que ele é o que dissemina, vamos dizer assim, o pânico nos leigos, e é nossa função desmistificar. Bom, frente a isso, né, falamos de radiobiologia, acho que já deu para entender por que a gente deve se proteger, né? Porque a gente tem todos esses potenciais danos que podem nos ocorrer. Agora a gente vai entender a quem devemos proteger e como fazemos essa proteção no âmbito do diagnóstico odontológico. A radioproteção é um conjunto de todas as medidas que vêm para proteger o profissional, e eu gosto de botar o profissional em primeiro lugar, viu? Os pacientes e o ambiente de trabalho frente ao uso de radiação ionizante. E aqui um teste para vocês, né? Vocês podem parar aí o vídeo. Desses exames que eu listei aqui, qual ou quais utiliza a radiação X na sua aquisição? Então, pode ser um ou pode ser mais de um, certo? Pensem aí, pausem o vídeo e aí, em seguida, eu já vou mostrar a resposta. Resposta aqui, então. Então, desses exames, as radiografias intraorais, as extraorais, né, necessitam de radiação X. A tomografia computadorizada, seja ela dos equipamentos médicos ou do equipamento de feixe cônico, né, mais conhecido na odontologia, também utiliza, mas quem respondeu ressonância magnética e ultrassonografia, As físicas, né, o tipo de energia embutida nesses dois exames é completamente diferente, né, de radiação X. Então, dá uma pesquisada, né, para entender como é que funcionam esses dois tipos de exame aí. A única coisa em comum é que a imagem sempre vai ser preta, branca e cinza, né, mas aspectos bem diferentes e a formação bem diferente também. Em breve a gente fala sobre esses exames. Bom, para radioproteger, né, para atuar nesse âmbito, a gente tem que lembrar que todo exame que utiliza a radiação X, ele precisa ser justificado frente a uma outra alternativa. Então, se o exame clínico é suficiente, para que você vai fazer uma radiografia daquele paciente? Então, isso aqui cabe ao profissional solicitante, né, entender as demandas, né, as indicações de cada caso. Existem condições que não vão ser vistas em um determinado exame. Para que você vai solicitar um exame que não vai mostrar aquele resultado que você quer ver, certo? Então, justificativa. Outro dado importante na radioproteção é a otimização, ou seja, utilizar a menor dose possível, né, para realizar um determinado tipo de exame. É o que a gente tem, né, como o princípio de Alara, o dogma máximo da radioproteção, né? Isso é um acrônimo, né, a junção das primeiras letras dessa frasezinha aqui em inglês, que significa: as doses devem ser tão baixas quanto racionalmente execuível, ou seja, quanto racionalmente puderem ser executadas, certo? Então, sempre preservando tecido do nosso paciente. E quem é que a gente vai proteger? Como eu já falei, 3 níveis, 3 pilares: o profissional, o paciente e o meio ambiente. São os nossos pilares em radiologia odontológica, mas diagnóstica de maneira geral também. A gente vai começar pelo paciente, só porque tudo que eu fizer com o paciente também serve para proteger o profissional. E aí depois eu só acrescento algumas coisas para profissional, ok? Então vamos conhecer aqui as formas de proteger o nosso paciente, uma por uma. Proteção do paciente passa pela calibração do meu aparelho. Então, né, empresas especializadas, né, em testes radiométricos, elas vão ser necessárias em determinadas fases do uso desse equipamento, né? Isso está todo amparado pela lei brasileira. Então, testes observando o rendimento do aparelho, a energia que o aparelho está consumindo, a camada semi-redutora, né, a proteção interna de alumínio do meu cabeçote para ver se não está fissurado, não está vazando nada.
Como anda a colimação do meu equipamento? A colimação para os equipamentos intraorais tem que ser de até 6 centímetros de diâmetro, né, exposta à radiação na face do meu paciente, então a colimação tem que estar bem ajustada. A filtração, né, de alumínio na saída do meu equipamento para filtrar os raios-x de baixa energia. Como está o nível de radiação de vazamento ou escape, que é aquela que sai pelo fundo do meu equipamento. Existe um limiar para isso, tudo isso respaldado, né, legalmente pela Vigilância Sanitária Brasileira. Questão dos cilindros localizadores. Então, a gente tem os localizadores do nosso equipamento e antigamente se utilizava muito nos equipamentos intraorais esses cilindros cônicos, que eram de fundo, ó, fechado, de extremidade fechada, tudo de plástico, e aí a radiação passava por aqui, era bom para apontar para a área de incidência, né, das técnicas intraorais, mas formava radiação secundária quando encontrava com esse plástico, certo? Então, isso no nosso país está proibido desde 1998, desde a vigência da portaria 453, tá? E o que é que está legalizado? Os cilindros abertos, né? Localizadores de extremidades abertas, sejam eles curtos para a técnica da bissetriz ou longos para a técnica do paralelismo, tá? Porque aí não há formação, não há o contato do feixe primário com nenhum objeto aqui, né? Ele sai livremente para atingir a face do meu paciente e não fabrica, não leva radiação secundária para o paciente. Aí o paciente vai fazer a sua radiação secundária depois, que a gente sabe que ele é danado, ele faz, mas pelo menos ele não leva esse plus de radiação secundária logo de cara, logo da saída, ok? Bom, existem em alguns países equipamentos que não têm o formato cilíndrico, né? Mas que tem um formato retangular do seu localizador. Por que isso? Porque vai coincidir com o formato retangular dos filmes intraorais. Então, nesse caso, a área de exposição no rosto do meu paciente não é um círculo, mas sim um retângulo, exatamente coincidente com o formato do filme. Isso é extremamente interessante. E alguns relatos da literatura dizem que há uma redução de dose entre 60% e até 70% comparado com os cilindros, né, de formato circular. Então, isso é muito interessante. Porém, entretanto, todavia, a gente não encontra comumente esse tipo de equipamento, porque ele precisa de uma precisão de técnica milimétrica, tá? E um posicionador específico para ele. Então, quando a gente não tem a possibilidade de usar posicionador, fazer com isso aqui é uma loteria. Então, é um equipamento que a gente não vê no nosso país por essa dificuldade técnica, tá? Vocês podem encontrar em algum livro aí mencionando, eu mesmo nunca vi um ao vivo. Filmes ultra rápidos, ou seja, quanto mais sensível ou mais veloz ou mais rápido é um filme, né? Eles devem ser preferidos. E aí, o que é um filme, né, rápido? É um filme que precisa de menos tempo de exposição, menos radiação, menos dose para formar uma imagem. Então, eles são, né, os preferidos para ser utilizados no nosso paciente. No caso da radiologia odontológica, a gente sabe hoje que os filmes que estão disponíveis para nós nas técnicas intraorais são os filmes de velocidade D, E e F, né? Quem não está lembrado, vai lá no capítulo de filmes, né, que ele fala sobre as graduações de velocidade, que é a medida de A até F, do menos para o mais sensível, do que tem mais para o que tem menos radiação. Então, a gente vai preferir os grupos E e F, que são os mais rápidos, utilizam menos radiação e formam imagens maravilhosas. Proteção às gônadas do meu paciente. Eu botei um menininho aqui, mas não é só para criança, não é só para grávida. Todos os pacientes, né, devem utilizar a proteção para as gônadas, né, a medula óssea, para a tireoide também, sempre que possível, né? Então, nas técnicas intraorais, o colar, né, o protetor para a tireoide é imprescindível. Em algumas técnicas extraorais, como por exemplo a panorâmica, a gente não tem como usar o protetor de tireoide, certo? Então, às vezes ele é acoplado e às vezes ele é separado, o protetor. Tem que dar uma olhadinha como é o protetor da onde vocês vão trabalhar, tá?
Cuidado na hora de armazenar, de guardar adequadamente esse colete, tá? Então, ele não pode ser jogado de qualquer jeito na cadeira. De preferência, né, pode colocar ele em suportes próprios, né, que algumas empresas trabalham, que você coloca na parede, ou então deixar esticadinho na cadeira, né, sem dobrar, sem amassar, senão o chumbo vai ficar todo partido aqui embaixo, não vai proteger nada. Bom desempenho da técnica. Então, primeiro a gente passa pelos critérios de indicação, né? Então, o profissional precisa saber várias situações. Não existe radiografia de rotina. Gente, rotina é acordar, escovar o dente, né? E trabalhar. Rotina não é fazer uma radiografia. Então, tratar uma radiografia com essa banalidade, um exame com radiação X com essa banalidade, não faz sentido. Todo paciente precisa passar primeiro por uma avaliação clínica para saber se ele tem a necessidade de ter um exame, né, complementar para o seu diagnóstico, um exame com radiação para o seu diagnóstico, ok? Radiografia pericial. Isso é muito comum em planos de tratamento, plano de saúde e principalmente no plano de saúde odontológico, né? Utilizar as radiografias como comprovação de que o dentista fez o tratamento, de que o dentista extraiu aquele dente, de que o dentista fez a restauração naquele dente. Aquela radiografia de comprovação, ela não tem nenhum benefício para o diagnóstico e para o tratamento do paciente. O único benefício, né, é comprovar o tratamento para o dentista receber aquele valor, mas o paciente está sendo exposto desnecessariamente. Então, há sempre uma briga aí entre os planos odontológicos e o Conselho de Odontologia e a Associação Brasileira de Radiologia para tentar reduzir frear, na verdade, essa exposição aí, ok? Eu mesma sou contra. Gestantes e crianças, né? Pela questão de que a gente já falou. Elas são células, né? A gestante carrega um bolinho de célula indiferenciada e em alta atividade reprodutora. E as crianças estão em fase de desenvolvimento. Também tem muita, né, proliferação celular e células ainda primordiais no seu corpo. Então, esse tipo de público tem que ter indicação ainda mais cuidadosa, ainda mais restrita. Gestante, sempre bom sinalizar o período de gravidez, né? Principalmente exames que utilizem mais radiação, como a tomografia, se puder ser protelado o exame, postergado, até sair do 6º mês de gravidez, é o ideal, ok? Lembrando sempre que tudo tem que ter uma parcimônia, né, gente? Então, cada caso é um caso. Se a vida dela estiver em risco, óbvio que você não vai pesar, né, nesse sentido. Você vai acabar fazendo o exame tomográfico ou radiográfico se a vida for imperativa naquele momento, né? Se o exame for, né, indispensável, ok? Então, cada caso é um caso, tem que pesar. Qualidade na aquisição da imagem. Então, sempre que possível, usar posicionadores da técnica intrabucal, certo? Porque eles evitam erros, e erros levam a repetições e doses desnecessárias para o meu paciente. Qualidade também na etapa de processamento. Então, o local está adequado, as soluções estão boas, estão, né, novas. E o método que eu estou empregando, lembrando que o inspecional não pode, é método adequado, é um método automático, é um método temperatura-tempo, né? Porque aqui também a gente tem erro, gera manchas e que muitas vezes acarretam em repetições e aí, né, sacanagem para o paciente. Uso da radiologia digital, das radiografias digitais. Então, ao invés de utilizar os tradicionais filmes radiográficos, utilizar os sensores. E, como o próprio nome já diz, o sensor é mais sensível. Eles precisam de um menor tempo de exposição para formar excelentes imagens, certo? Então, bem interessante, porque as doses em alguns equipamentos podem variar de redução entre 50% até 80% quando comparado com um filme de velocidade boa, viu? EOF. Então, atentar para isso sempre que possível, preferir os sensores no lugar dos filmes. Os aparelhos que
né, são mais adequados para trabalhar com sensores. Muitos fabricantes chamam, né, esses aparelhos de aparelhos digitais. O interessante desses equipamentos é que eles podem ser calibrados em centésimos de segundo. Mas, né, uma dica para vocês, não apenas esses equipamentos estão habilitados para trabalhar com os sensores. Os equipamentos que trabalham em décimos de segundo também vão emitir imagens, só que a redução da dose vai ser diferente, você não vai conseguir otimizar tanto assim a dose. Então, muitas vezes você pode ter dificuldade para encontrar a quantidade de radiação adequada para aquele sensor, porque ele precisaria, né, de ajustes centesimais de MAS. Então, por isso que muitas vezes é interessante observar o estado de calibração do seu equipamento, se ele for muito antigo, porque às vezes ele não vai ter uma boa resposta. Mas se for um equipamento um pouquinho mais moderno, dá para você levar ele durante algum tempo. Bom, saímos do paciente, vamos para o profissional. Vamos para a gente, certo? Então, a gente tem que pensar que nós estamos expostos a 3 situações. Primeiro, a radiação primária, se eu me interpor diretamente no caminho do feixe principal, do feixe que sai do equipamento. A radiação de vazamento, se eu me colocar no fundo do meu equipamento. E a radiação secundária, que é aquela, né, que vem dos próprios tecidos, principalmente os tecidos moles do meu paciente. Então, olha só quanta radiação o profissional está exposto. E como eu falei para vocês, a maioria dos cuidados que eu fiz para proteger o meu paciente vai reduzir a dose do meu paciente e, consequentemente, leva a uma menor exposição do profissional. E mais ainda, a gente ainda pode utilizar de alguns aspectos para o próprio profissional. O posicionamento do profissional durante a realização da técnica é muito importante. Então, aqui falando especificamente, gente, dos equipamentos intraorais. Os equipamentos extraorais têm toda a blindagem de ambiente, né? Do mesmo modo que acontece com a medicina também, porque a carga de trabalho daquele equipamento é maior, a energia efetiva é maior. Mas com relação aos nossos equipamentos das técnicas intraorais, o profissional ele tem que ficar a 2 metros do aparelho, certo? Se não houver uma sala blindada para ele se localizar externamente, pelo menos 2 metros de distância do meu equipamento. Ele tem que se localizar entre 90 a 135 graus com o feixe primário. O que é que isso quer dizer? Nesse desenho aqui esquemático, o paciente está sendo irradiado na região, né, provavelmente de incisivos centrais, superiores, imagino. Então, a radiação, o feixe principal está sendo emitido aqui. Então, o profissional não pode ficar aqui no fundo para receber a rebarba. O profissional não deve ficar aqui no fundo do meu equipamento para receber a radiação de escape, tá? Então, traçando o caminho do feixe primário, né? Eu imagino aqui 90 graus na lateral da cabeça do meu paciente e vou me localizar nesse lateral fundo, né? Aqui, por exemplo, atrás do ouvido do paciente, entre 90 e 135 graus seria, né, um bom ângulo de localização e aos 2 metros de distância desse paciente. Bom, proteção interessante, se puder, né? Se puder se deslocar, né? Para ter essa proteção, o biombo de chumbo, que no seu interior tem uma espessura de 1 milímetro, né? E tem uma janelinha para a gente observar o paciente durante esse nosso distanciamento. Lembrando que essa janela, né, é um vidro protegido, também um vidro plumbífero, certo? Em odontologia é bem comum a gente ter em algumas clínicas as salas de atendimento, e nessas salas a gente tem não um biombo, mas a gente tem a porta, né? E a porta tem esse tratamento com 1 milímetro de chumbo e tem esse vidro plumbífero também para o profissional ficar ali durante o disparo. Falando em disparo, dispositivo de acionamento, o ideal é que naquele fabricante daquele equipamento ele possa ser instalado do lado de fora da sala, porque aí o profissional vai ter que sair para apertar o botão lá fora. Se o fabricante não trabalhar dessa maneira, né, ele trabalhar com controle, né, de fio, esse fio tem que ter no mínimo 2 metros para quê? Para respeitar aqueles 2 metros de distância que a gente acabou de falar ali atrás, certo? E aqui alguns dogmas, né, para o profissional. O profissional, né, envolvido na aquisição das radiografias não deve ficar na direção do feixe principal de raio-x, ó, ali atrás da cabeça recebendo a rebarba, lembra? Ficar atrás do cabeçote, por causa da radiação de escape.
segurar o filme na boca do paciente ou estabilizar sua cabeça em casos de pacientes especiais, né? Crianças, pacientes com problemas neurológicos. Então, eu sempre falo que esses pacientes especiais, eles não foram sozinhos. Então, eles foram com acompanhante. Então, se há essa necessidade, o acompanhante deve fazer. E se for imperativo a presença do acompanhante para realizar o exame, o acompanhante tem que estar protegido, certo? Com o colete também, com o protetor de tireoide também. É aquela máxima, né? Quem pariu Mateus, que balance. Bom, se o cabeçote não estiver firme, o profissional não deve segurá-lo durante a exposição. Então, no caso dos equipamentos intraorais, né, que isso acontece, as juntas, os parafusos não estiverem bem firmes e o equipamento não ficar estável, a gente não pode ficar segurando e mandar outro colega ir apertar o botão lá fora, certo? Então, isso faz parte do controle de qualidade do equipamento também. E aí, os equipamentos portáteis, certo? Onde é que eles entram nessa situação, né? O que é que vocês acham desses equipamentos? A gente coloca alguns pontos em relação a esse equipamento. Ele é um equipamento que o profissional fica segurando, né? Ele é um equipamento que não permite o distanciamento de 2 metros. Então, a literatura está começando a trabalhar as características desse equipamento com relação à segurança do profissional. Alguns dados têm sido bem promissores, porque ele trabalha com uma dose muito menor. Então, mesmo, né, o profissional precisando ficar perto, a dose de escape e a radiação secundária que é emitida é reduzida. Ele tem também um disco aqui de proteção, né, que geralmente é de acrílico, até transparente, mas tem um tratamento de chumbo também, alguns tipos de fabricante. Então, essa discussão ainda leva muito pano para manga, né, são equipamentos que têm sido utilizados corriqueiramente em ambientes hospitalares, pacientes acamados, em situações de missão, como aquelas missões que vão para o meio de tribos indígenas ou tribos africanas, certo? Mas, hoje em dia, o uso dele está crescendo muito nos próprios consultórios odontológicos. Então, a gente precisa ainda ter uma legislação mais específica para eles, que ainda está em construção, certo? Mas já deixo aí essa mensagem aí para vocês. Com relação ao nosso último pilar, a proteção do meio ambiente. Como nós vamos adequar o nosso meio ambiente, ou seja, as pessoas que não estão envolvidas diretamente no fenômeno de realização da radiografia. Então, fora o paciente e fora o profissional. Outras pessoas que possam circular, acompanhantes, pessoal que está na sala de espera, nossa secretária, nossa faxineira, elas precisam ter o seu ambiente seguro também. Então, existe uma adequação das paredes e existe uma aferição exigida pela vigilância sanitária. Com relação à adequação das paredes, o interessante quando a gente vai construir o ambiente que vai receber um equipamento de raio-x é que sempre que ele for projetado, o paciente, a cadeira do paciente fique posicionada de forma que o feixe primário de radiação acabe, né, após atravessar o paciente, acabe encontrando uma parede, certo? Para que ele termine de ser absorvido. Então, isso é bem interessante. Não que ele não esteja voltado para uma porta, porque aquela porta pode ser aberta acidentalmente, né? E aí a radiação teria uma fuga livre. No caso de consultórios grandes, clínicas com divisórias, tá? Então, essas divisórias têm que ser de material que proteja as áreas adjacentes. Então, aqueles consultórios maravilhosos, com aqueles vidros jateados lindíssimos, belíssimos, não tem proteção, né? Se a gente tiver um equipamento móvel andando por ali, não tem proteção para os ambientes, para os pacientes que estejam vizinhos. Então, as paredes, né? Então, a vigilância sanitária determina que haja um mínimo de 8 centímetros de concreto ou então 12 centímetros de espessura de alvenaria. Se isso não puder ser alcançado, que seja aplicada sobre a parede, né, a massa baritada, a massa contendo esse elemento químico que é radioprotetor. Então, a cada 1 centímetro de massa baritada equivale a 1 milímetro de chumbo e a gente tem a proteção adequada para equipamentos de baixa energia como os nossos em radiologia intraoral, ok? A aferição exigida pela vigilância sanitária, o dosímetro que o profissional tem que utilizar. Que profissional? O profissional que trabalhe com técnica extrabucal. O
técnico ou tecnólogo que trabalhe com panorâmica, com tele, com tomografia de feixe cônico. O profissional cirurgião dentista que só trabalha com técnica intrabucal está liberado do uso do dosímetro, porque a vigilância entende que os equipamentos intraorais trabalham com energia efetiva muito baixa e já estão num patamar de segurança que não necessita dessa verificação mensal, né, quanto à dose de radiação que o profissional recebe, ok? Então, os dentistas estão liberados do uso do dosímetro. Com relação à dosimetria diária, ou seja, de toda a clínica, de todo o hospital, de todo o consultório que tenha o equipamento, de tempos em tempos, alguns testes, né, devem ser feitos para calibrar o equipamento e também para mensurar o laudo radiométrico, né, daquele ambiente. Então, existem, né, também indicações, né, visuais que devem ser colocadas nas clínicas, enfatizando o uso da radiação naquele local, né, a entrada restrita de pessoas, que o paciente deve relatar a gravidez, que o acompanhante pode ficar presente em casos, né, em casos restritos e sempre exigindo a sua proteção. E essa dosimetria diária, né, é um cuidado realizado para proteger as pessoas que não estejam no âmbito direto da aquisição da radiografia, mas que podem ser atingidas pela radiação. Então, empresas específicas, né, fazem toda essa aferição e é que isso que confere o alvará de funcionamento de um serviço de radiodiagnóstico, certo? Bom, todas essas normativas que a gente vem falando são funcionam aqui para o território brasileiro. Então, cada país tem as suas normativas, né, e que vai aplicar no radiodiagnóstico, médico, odontológico. A nossa, né, foi sumarizada em 98, a portaria 453, e ela trata de todos, né, os fenômenos de radioproteção, tanto no âmbito médico quanto odontológico, certo? Então, tudo isso que eu falei para vocês está respaldado nessa portaria 453 lá de 1998. E aí, o que é que acontece? Recentemente, em dezembro, agora de 2019, a gente teve foi revogada essa portaria 453, ou seja, caiu, né? E aí, entrou em ação uma nova legislação no Ministério da Saúde, que é a RDC 330, né? A Resolução da Diretoria Colegiada. Essa resolução, né, ela traz, na verdade, a grande maioria das coisas que já estavam previstas na 453, atualizou algumas coisas. No caso da odonto foi interessante, botou a parte de radiologia digital, botou feixe cônico, né, que não tinha ali na 453, né, mas de maneira geral, todas as orientações de distância, né, de limitação de dose, tudo isso continua, né, com uma correspondência, certo? Então, fora essas novidades que ela acrescentou. Então, a 453, ela continua valendo, né, por um período de 12 meses, ou seja, um ano. Até dezembro de 2020, ela ainda pode estar valendo. Mas, o ideal é que se faça já, né, começar a se fazer uso da RDC 330, né, que ela vai ter esse período de 12 meses para implantação. Ela é mais atualizada, mas tudo que eu falei para vocês tá nas duas legislações aí, ok? E aqui eu coloquei para vocês, né, alguns dados que eu peguei desse livro aqui, um livro americano, que fala sobre o risco dos exames, né, especificamente riscos dos exames odontológicos. Para vocês entenderem, quando a gente falou lá de determinísticos, de efeitos determinísticos, que o nosso limiar de dose em odontologia é altíssimo. Então, para que esses efeitos possam vir a surgir, é muito raro. Ó para cá. No caso de indução de câncer na tireoide, eu precisaria realizar 1000 exames periapicais completos com o posicionador retangular para que eu pudesse ter uma dose mínima capaz de lesar a minha tireoide. Leucemia, eu precisaria ter, né, a realização de 2.000 a 5.000 radiografias periapicais para atingir uma dose mínima que poderia ser associada à leucemia. Queimadura cutânea, é um efeito mais brando. Eu precisaria realizar 500 radiografias periapicais todos os dias, durante 15 dias. Minha gente, aluno meu não vai errar assim, né? Que senão eu puxo a orelha. Catarata.
mais de 3.000 exames perapicais completos para que eu tenha alguma lesão no meu cristalino. Então, olhem como, né, em relação aos efeitos determinísticos, a gente está bem seguro, graças a Deus, né? Foi uma caminhada longa até chegarmos aqui, mas estamos sempre avançando, sempre, né, de olho lá no princípio de Alara. E aí, vou botar um resuminho aqui para vocês sobre tudo que a gente debateu hoje, as fontes de radiação, que podem ser as naturais e as artificiais, os mecanismos de ação da radiação ionizante, né? O efeito direto e o efeito indireto, direto quando o DNA, RNA e enzimas são atingidas, indireto quando a água, né, é o causador através da fabricação de radicais livres, os efeitos biológicos que a gente tem, né, os somáticos e os genéticos, somáticos na própria célula, genéticos, né, não na pessoa irradiada, mas na sua descendência. A radiosensibilidade de um tecido vai ser maior quanto maior a taxa de divisão e quanto menor a taxa de diferenciação. E quais são os 3 níveis de proteção, né, frente ao uso da radiação? Proteger o paciente, proteger o profissional e proteger o ambiente. Então, gente, acho que ficou aí a mensagem, né? A gente tem que se proteger, sim. A gente hoje já conhece muito, né? Se comparado com o que a gente já enfrentou aí do uso da radiação. Mas a gente não pode ter, né? Não pode ser alarmista, não pode criar um clima de pânico. Então, nos vemos na próxima aula. Até lá!